que eu preciso fazer para ser salvo? A gente se pergunta, né, Marcelo? Dia após dia. O que nós precisamos fazer? E uma vez, preocupado, indagaram Jesus. Mestre, o que devemos fazer para ser salvo? Paulo também foi interrogado com a mesma questão. E duas são as respostas. Vamos observar o que disse Jesus e vamos observar o que Paulo também disse. O que disse Paulo? Atos capítulo 16, versículo 30 e 31. Fernando, lê pra gente. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então, Pregaram pode. Até o 31. Então, queridos, segundo Paulo, para sermos salvos, devemos crer em quem? Em Jesus. Agora, segundo Jesus, para sermos salvos, Marcelo, o que nós devemos fazer? Mateus capítulo 19, versículos 16 a 17. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 17. Amém? 16 ao 17. Mateus capítulo 19, 16 ao 17. Todos encontraram? Amém, né? Assim diz o Senhor. Olha só. E eis que alguém aproximou e perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar o quê? A vida eterna. Respondeu Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Se queres, porém, entrar na vida, guarda. Primeiro, Paulo disse que para sermos salvos devemos crer em quem? Em Jesus. E segundo Jesus, para sermos salvos temos que guardar os mandamentos. Então, segundo Paulo, para ser salvo é necessário crer em Jesus. E segundo Jesus, guardar os mandamentos. Então, que maravilha vai ser passarmos a última noite nessa terra. Porque logo, logo Cristo vai voltar para nos buscar. Amém por isso, né? A Bíblia nos mostra que o ser humano sozinho, Marcelo, não consegue nada. Certo? O ser humano sozinho não consegue nada. E olha só, o homem sozinho ele não consegue a salvação. O homem sozinho ele não consegue o perdão dos seus pecados. Porque o que é interessante, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se temos a Cristo, temos a vida. Ninguém vai se perder porque nasceu pecador. Ninguém. Mas quando temos Cristo, nos tornamos salvos. Certo? E permanecemos em Cristo. Porque é impossível estar... é impossível, não tem como. Quando você crê em Cristo, você obedece. Você não desobedece. E olha só. A Bíblia nos mostra que o ser humano não consegue nada. Longe de Deus, o ser humano é assim, um fracasso. Não consegue as coisas. O interessante é que todos cometem pecado. Todos. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos são pecadores. Todos. Ninguém vai se salvar realizando boas obras. Ou coisas boas. Ninguém vai se salvar por isso. A única salvação, o único meio de salvação é por meio de Cristo Jesus. E se você pegar Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, nós vamos ver que justificados, pois, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A salvação só vem por meio de Cristo Jesus. E o que é interessante é que Cristo derramou a sua graça, Marcelo, para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos ser salvos. E a salvação é um presente de Deus. Não merecíamos, mas Ele nos deu. O que é interessante é que a graça é de graça para mim e para você. Mas para Jesus, custou tudo. Custou a sua vida. Por amor a mim e a você. A graça é de graça. Mas para quem foi o doador da graça, que foi Cristo, tudo foi a morte. E o que é interessante, sabe como é que nós vamos obter essa graça salvadora? O único caminho é pela fé. O único caminho é pela fé. Não existe outro caminho para obtermos essa graça salvadora de Jesus. Fé.
necessário para obtermos isso. Então, se crermos em Jesus, quer dizer que não precisamos mais guardar os mandamentos? É isso? Não. Primeiro ponto. Você é obrigado a obedecer à lei de trânsito? Sim ou não? Com certeza. Você é obrigado a obedecer às leis do seu país, à Constituição Federal Brasileira? Eu posso atravessar a rua sem olhar para os lados? Sim ou não? Não. Porque se eu fizer isso, eu vou ser atropelado. No mínimo. Outra coisa interessante. Ninguém pode atravessar um sinal vermelho sem que alguém anote a placa do carro ou sem que o radar capite você ali. Pegue você. Da mesma forma, desobedecer a lei de Deus é cometer o quê? Infração. E o que é interessante, na linguagem secular, desobedecer às leis é delinquência. Desobedecer às leis de trânsito é infração. E desobedecer às leis de Deus é cometer pecado. Porque o pecado é a transgressão do quê? Da lei de Deus. O pecado é a transgressão. Muitos dizem, a lei nos condena. Não, a lei não condena. A lei salva. A lei condena quem desobedece. Se você está numa pista e a pista permite 70 km por hora, você anda 120, a lei vai te acusar. Mas se você anda no permitido ali, a lei não vai te acusar. Ela não vai te escravizar. E o que é interessante é que através das leis, a lei não nos salva. Ela não dá ponto de salvação para ninguém. A lei não salva ninguém. A lei, ela é como um espelho. Nós vamos até a frente do espelho, olhamos onde o quê? Está sujo, e ali limpamos ou nos arrumamos. Isso é a lei. Ela não nos salva, mas ela aponta para quem? Para o Salvador. Há uma frase de Agostinho que ele diz o seguinte: a lei nos leva a Cristo para sermos justificados, e Cristo Jesus nos leva de volta à lei para sermos santificados. Santificação e justificação. Justificação por meio de Cristo e a santidade por meio da lei. Cristo, Jesus e a lei andam de mãos dadas. E o que é interessante, o único que me lava do pecado é o sangue de Cristo, cujos méritos, queridos, recebemos pela fé e pela graça salvadora de Jesus. E olha só, o que Jesus disse ao jovem rico: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Não guardamos os mandamentos para nos salvar. Guardamos os mandamentos porque o quê? Somos salvos. Uma coisa interessante, uma figueira, ela não dá figos para ser figueira. Ela dá figo porque é o quê? Uma figueira. Da mesma forma, você não guarda os mandamentos para salvar porque você já é salvo. Agora depende de você se você quer permanecer na obediência ou não. E olha só, você guarda os mandamentos, por quê? Porque você é cristão. E você obedece a Deus. Você é fiel a Deus. E o que é mais interessante de tudo isso é que em São João, capítulo 8, vamos abrir as nossas Bíblias, lá em São João, capítulo 8, versículos 1 ao 11, João, capítulo 8, versículos 1 ao 11, diz o seguinte: amém? Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos, disse a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei de Moisés nos manda que tais mulheres sejam o quê? Apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando algo para acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra.
E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, os acusados pela própria consciência foram se retirando um por um, e começaram pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Erguendo-se Jesus, vendo que ninguém mais, além da mulher, estava ali, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Então, primeiro, queridos, encontramos Jesus diante de uma mulher que fora apanhada agora em adultério, e agora queriam que ela fosse morta, pois essa era a lei daqueles dias. Mas o que Jesus fez foi diferente. Ele perdoou. Ele foi além, ele perdoou. E ele perdoou isso pela sua graça. E não havia outro caminho, Marcelo, para salvar aquela mulher se não fosse pela graça de Cristo. Aquele que não tiver pecado, que atire a sua primeira pedra. E olha só. Cristo disse: eu te perdoo. Vá e não peques mais. Foi a condição de Jesus. Salva pela graça, para o quê? Obedecer. Quando eu estou em Cristo, eu obedeço aos seus mandamentos. Porque quando Jesus esteve nessa terra, ele mostrou que não é impossível obedecer à lei. Ele viveu a lei. E o que é interessante, a lei aponta o pecado. E o pecador deve ir até quem? Até Jesus, que é a fonte de perdão. Então, em Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando acreditamos que em Deus podemos todas as coisas, a nossa vida passa a ser o quê? Dinâmica. A nossa vida passa a ser atuante. Aquele que roubava, o que acontece? Não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. E o que é interessante, aquele que transgredia os mandamentos de Deus, não transgride mais os mandamentos. E olha só, porque a fé que não opera não é uma fé viva, não é uma fé que salva. Então, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para estar preparado para a vinda do Senhor Jesus? O que devo fazer para ter uma fé viva e atuante? O primeiro passo, eu tenho que crer em Jesus. Segunda coisa, aceitar o seu perdão. A terceira coisa, guardar os seus mandamentos. E ter fé é a certeza de que Deus pode nos salvar. Então a salvação é unicamente por meio de quem? De Cristo Jesus. E o que é interessante, queridos, é que Efésios diz que a graça é de graça. Não que provenha de mim e de você, para que a gente não se glorie, mas sim pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Certa vez eu ouvi uma história, e o nome desse personagem era José. Não o José da Bíblia como nós conhecemos, mas um outro José. E José, ele era um escravo. E olha só que interessante, ele estava sendo leiloado. E ali naquele leilão, as pessoas foram dando o seu lance pelo aquele escravo. Quando alguém alto, forte, chegou, se levantou, bem vestido no meio da multidão e disse: olha, eu dou tanto por esse escravo. E aquele escravo foi vendido a esse senhor. E José foi levado para a casa desse homem. E lá, esse senhor chegou e disse: José, sente-se. E José olhou para aquele homem e disse: é o seguinte, eu não vou trabalhar para você, nem que você me mate. Eu não trabalho. Engraçado, um escravo dizendo para o seu patrão que não vai trabalhar. E agora, aquele senhor disse: José, por favor, sente-se. Ele já estava sentado escrevendo. E José disse: eu não vou trabalhar, não importa o que aconteça. Você pode me matar, mas eu não trabalho. E o homem chegou, olhou para José e disse: José, você sabe ler? Eu sei ler. José, você sabe ler? Sei, mas eu não vou trabalhar. Simples isso. Então tá bom. E o homem continuou a escrever. No finalzinho da carta, o homem perguntou a José de novo: você sabe ler? Eu sei. Eu não já te disse que sei ler? Por que você está perguntando de novo? Então, calma. Olha, é o seguinte, eu vou entregar essa carta na sua mão, vou me retirar e daqui a pouco eu volto. Aquele
homem pegou aquela carta, escreveu, dobrou, entregou na mão de José e se retirou. José abriu a carta e começou a ler. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas. E o que é interessante é que quando o homem voltou, José olhou para ele e disse: Senhor, fala que o teu servo obedece. Hoje eu seria teu escravo voluntário. Sabe o que tinha na carta? José estava sendo liberto pelo aquele homem para viver a vida dele. Jesus nos libertou dos nossos pecados. Mas se nós insistirmos e permanecermos no erro, desobedecendo os mandamentos de Deus, a consequência é sermos escravos, porque desobedecemos. Mas que bom que Cristo se manifestou com sua graça, para que eu e você pudéssemos ser salvos e obtermos a salvação para morarmos no reino dos céus. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de mim e de você, mas vem de Deus. Se coloque de pé e vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar. Santo Deus, nós te damos graças porque Cristo se manifestou para nos salvar. Cristo Jesus veio à terra para que assim pudéssemos ser salvos por meio da sua morte na cruz. Queremos te pedir, Senhor, que a graça de Jesus inunde o nosso ser e que a presença do teu Santo e bom Espírito, Deus, se faça presente em nossas vidas. Que assim possamos ser pessoas diferentes e possamos assim testemunhar do amor de Jesus. E que possamos transmitir a graça salvadora de Cristo por todos os lugares que formos. Que possamos ser testemunhas do Mestre com o poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo. Pois essas bênçãos te pedimos por amor a